Senhor Niemeyer, onde você nasceu? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Niemeyer é nome que descendência? Não, meu nome devia ser Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Ribeiro de Almeida é a parte de minha mãe. E Niemeyer era do meu pai. Tua mãe descendência... Mas eu sempre morei com meu avô Ribeiro de Almeida. Sim. Niemeyer é mais longe. Mas como o nome é estrangeiro, pega mais fácil. Com quantos anos você decidiu ser arquiteto? Eu gostava de desenhar, não é? Sim. E o desenho me levou para a arquitetura. Sim. E o primeiro desenho que você vendeu, ganhar dinheirinho com isso, com quantos anos você fez? O primeiro projeto que eu fiz eu dei de graça, foi para um amigo. Depois o outro foi para um primo meu, eu ainda estava na escola. Eu fiz uma casa para ele, ele achou uma merda. Agora, da obra que você acha é mais famosa que você fez, que você gosta de... Nada de famoso. Olhando para trás, me agrada ter guardado um tempo para pensar na vida, ficar ao lado dos que estão lutando, estão sofrendo, são explorados. Isso é mais importante que a arquitetura. Você levou uma vida, agora você tem 91 anos. 90, não saca, não. Oh, 90, desculpa. Para mim é 70. 70. É. Como você, bem conservado, assim, tem um segredo viver esta vida, ser... Nada. Tenho tido sorte com relação à saúde. Você bebeu Destino não. toda a vida? É uma questão de sorte. A gente já nasce brigando, né? Um é inteligente, o outro não é, um é branco, outro é preto. E a vida é assim. Lutando para resistir, um dia vai embora. Como nasceu a ideia da Brasília? Você conheceu Kubitschek antes ou durante este plano? Não, ele fez quando ele era prefeito, ele resolveu fazer um bairro lá em Belo Horizonte, Pampulha. Eu fiz o projeto, de modo que nos conhecemos, levamos 2 anos juntos fazendo a construção. Ele sempre com aquela ideia de correr, querer fazer tudo depressa, né? Eu fui seguindo, e ele viu que eu era uma pessoa que podia trabalhar com ele. Porque quando eu conheci ele me disse, olha, eu vou fazer esse bairro, um bairro bonito, mas eu preciso do projeto Cassino para amanhã. Para amanhã. Eu fui para o hotel, no dia seguinte entreguei o projeto. De modo, quando ele fez Brasília, ele me apanhou na minha casa, nas Canoas, descemos juntos para a cidade. Ele me disse, olha, vou fazer a nova capital, queria que você colaborasse. Lá fui eu, para aquele fim de mundo, né? Cheio de esperanças e angústias, solidão, né? Terra hostil, né? E fizemos Brasília. Não havia tempo para pensar muito, era correr. E a cidade foi inaugurada no prazo fixado. Sabe, Kubitschek é descendente tcheco. Eu gostaria de saber que tipo de homem ele é. Era um homem inteligente. Sonhador. Era um sujeito que queria ser, ele gostaria de ter sido um príncipe da Renascença, né? Fazer coisas fantásticas, tudo. E foi útil, ele criou um clima de otimismo, né? De entusiasmo, parecia que a vida ia ficar melhor, continuou a mesma merda, não, mas é assim. Eu sou comunista, né? E dos presidentes brasileiros, nenhum deu uma abertura para a gente mudar um pouco o mundo. Né? Eles todos representavam um país capitalista, as injustiças do regime, não é? De modo que, depois de tanto tempo, o Juscelino, a ditadura, todos esses que o seguiram, nós sentimos que não tem solução, só a revolução. Só a revolução. Se quiser mudar o mundo, não? O Partido Comunista estava proibido aqui no Brasil. Não, o partido funcionou muito. Funcionou. E durante o tempo, e até hoje, eu sigo o partido, que esse negócio que o mundo vai mudar, que o capitalismo, que o comunismo morreu, isso tudo é coisa da reação. Quem está decadente é o capitalismo, inventando essas formas de exploração, globalismo, vender as coisas que são nossas, esse clima assim que não nos entristece um pouco, mas a gente sabe que vai mudar, não?
Eu só aprendi coisas lá, mas ajudei muito pouco. Os meus camaradas mais ativos sofreram, morreram, foram torturados, perseguidos. Eu tive alguns problemas sem importância. Mas a ideia continua. Tudo vai mudar. Como o Basco fala, luta continua. É lógico. É a maioria, né? A maioria que sofre, que é explorado. Agora ainda você tem plano para construir uma coisa grande? Ou... Você acha que com 90 anos eu posso ter algum plano? Por que não? Não, a gente sabe das limitações, né? Mas a gente precisa viver, precisa trabalhar. Não deve ficar sozinho, começa a pensar besteira. Ter os amigos perto, rir um pouco. E a vida é injusta, é perversa. Nasce, morre, pronto, acabou. A gente olha para o céu, fica pequenininho, o universo é fantástico. Né? Não sou importante, ninguém é importante. No futuro, o que você acha vai ser próximo 100 anos? Não, acho que o Brasil é um país que vai crescer. O brasileiro é inteligente. É um momento difícil agora com o progresso da técnica, não é? Os países mais ricos ficando mais ricos ainda e nós mais pobres, não é? Sim. Problema de adaptação. A gente faz uma fábrica hoje com 5 funcionários, antigamente era 100. A gente tem que compreender e lutar. A esperança no Brasil, vocês tchecos devem saber, é a luta pela reforma agrária, né? Os homens estão pelo campo, lutando pela terra, lutando pelo teto, lutando pela fome, não é? Sim. Mas que isso é que é importante. Isso é que o problema brasileiro é um problema de discriminação, de miséria, não é? E se a gente quer melhorar, é lutar para mudar o país. Mas não é isso que os políticos querem. No futuro de grande cidade, você como arquiteto, como esta cidade vai funcionar no futuro? Agora não funciona muito bem. Como a Nova York, como toda cidade que cresce sem controle, né, se degrada, né? De modo que a gente sabe disso, mas continua assim. Brasília, por exemplo, está num momento assim decisivo, né? O tráfego já começa a ficar difícil, né? Os que enriqueceram Brasília querem enriquecer mais, para ser mais obras, mais apartamentos, mais densidade. Isso todo mundo sabe, mas é difícil conter. Quantos países você tem obras? Eu trabalhei muito. Quando houve a ditadura, eu fui para o exterior. Trabalhei na Argélia, trabalhei na França, trabalhei na Itália, fiz obras nesses países, fui bem acolhido. Na França, o Malraux arranjou um decreto para poder trabalhar como arquiteto francês. Na Argélia, eu me dei bem com Boumediene, nos acolhia e eu apoiava. Mas é isso. A vida passou, estou me despedindo. A Cuba, o que você acha vai acontecer? É fantástico, é um exemplo para a América Latina. É o Fidel, é o povo cubano, foi uma revolução feita na base do heroísmo, isso passou para o povo que está lá de mãos dadas, indiferente a essa coisa odiosa dos americanos. A obra importante que eu fiz foi o projeto que eu fiz, um monumento contra o cerco de Cuba, e que o Fidel quer construir diante da Embaixada Americana. Você encontrou com Che Guevara? Conhece Che Guevara? Não, conheço de ler, não é? Na Fidel você encontrou com Fidel? Ele veio aqui no meu escritório há pouco tempo. É Quando ele saiu daqui à meia-noite, sim, o prédio estava todo iluminado, todo mundo batendo palmas. Oh, é? E aqui no prédio, o único comunista. Mas todo mundo já falou, é fantástico. Agora a visita do Papa, você vê ele no meio do povo, sem segurança, sem nada. É líder autêntico, né? É um exemplo para a América Latina, que às vezes é preciso arriscar, né? Mudar as coisas. O que você acha vai acontecer com o comunismo? Vai voltar, a ideia não morre. Os países, você talvez, não sei se você está de acordo, mas é importante a impressão que a gente tem que os países do leste começam a sentir que era melhor, que eles tinham mais apoio, que podiam ter remédio de graça, residência, essa coisa.
tua religião... Que havia uma esperança, não? Mas a gente sempre tem que aproveitar. A vida é feita de momentos bons e ruins, né? Os melhores a gente tem que usufruir, procurar vivê-los plenamente, né? Braço dado com os amigos, mulher se aparecer, melhora. É isso. Você pode dar uma mensagem para a Europa, em tua experiência, vida, como pessoa? Eu posso dizer que por todo lugar que eu andei, eu senti que a vida se repete, que há gente boa e ruim, que a solidariedade ainda existe e que vale a pena viver um pouco. A arquitetura parece sempre, né? É interessante, eu gosto de desenhar, acho que a arquitetura, o arquiteto, a primeira coisa é saber desenhar figurativo, né? E ter a ideia de que a arquitetura deve ser uma invenção, deve ser coisa diferente, deve criar surpresa, né? Baudelaire dizia que a surpresa, o espanto, é a primeira característica de uma obra de arte, né? E a arquitetura também deve criar essa coisa, a gente chegar e achar que se espantar, achar que é uma coisa diferente, né? Mas eu acho que a arquitetura é invenção. É a gente utilizar os meios para transformar do papel para a realidade qualquer coisa que possa criar um pouco de emoção, de prazer. É isso. E que seja útil, é lógico. Eu gosto do Rio, gosto do carioca. Acho carioca sem nenhuma ideia filosófica, ele é levado a ficar mais desprendido diante da vida, né? A natureza o convoca, ele vai para a praia, se diverte, né? Isso é muito bom. E o senhor acha que a sua vida no Rio de Janeiro, por ter nascido no Rio, por viver com esse espaço, a natureza, isso influenciou de alguma maneira o seu trabalho? Deve, né? O Corbusier, que era um grande arquiteto, dizia que eu tinha as montanhas do Rio dentro dos olhos. Não é nada disso. A gente guarda as coisas que gostou, que viu, mas de um modo mais geral, né? E algum arquiteto teve influência sobre isso? Talvez o Corbusier não no trabalho dele propriamente, mas um dia que ele me disse que a arquitetura é invenção. E aí foi feita uma palavra de ordem que eu sigo, eu acho que é isso mesmo.